pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o meu papo de especialistas é com o Doutor Correria. Acredita que tem essa pessoa? E ele é aqui do Brasil! Achamos o Doutor Correria. É o Doutor Fred Vieira e ele tem um canal do YouTube chamado Doutor Correria, onde ele incentiva as pessoas a fazer torta. Não, a correr, pessoal. Vamos ouvir o que ele tem para falar para gente? Fala, doutor Fred, como é que surgiu o Doutor Correria? Oi, Carlos. Bom, primeiro um prazer estar falando contigo, estar participando e tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre uma paixão, mas que tem uma formação, que tem uma importância também com relação à saúde, né? Então, o Doutor Correria, ele surgiu quase como de empurrão, assim, vamos dizer. Eu sou médico ginecologista e obstetra, né? Nem sou médico da área, apesar que agora comecei uma especialização em medicina do esporte, mas eu era um ginecologista e obstetra que só trabalhava, tinha uma vida sedentária, estava começando a ganhar um peso, né? Não dava nem para botar muita culpa no casamento, mas estava começando a ganhar peso, assim, comecei a só trabalhar, e aí fui ajudar um amigo no sentido de incentivá-lo, porque ele estava abrindo uma empresa, que é um estúdio de personal trainer, né? Que é o Lisandro Costa. E aí, lá na academia, comecei naquela história como todo mundo começa, né? Vai lá, corre 30 segundos, caminha 2 minutinhos, corre mais 30 segundos, e aí você vai melhorando o teu cardiorrespiratório até estar mais condicionado. E durante esse processo, ele percebeu que eu tinha uma boa dinâmica de corrida, uma boa mecânica de corrida, que eu também não era assim, não estava obeso, né? Eu também sou uma pessoa que nunca bebi, nunca fumei, pratiquei esportes eventualmente. Então, rapidamente eu comecei a me condicionar. E tinha uma boa dinâmica de corrida. E ele percebeu isso e me incentivou a gente a fazer uma preparação para São Silvestre. E aí foi o que eu precisava para eu ficar apaixonado pela corrida, né? Motivado pela corrida. Imagina, faltavam 2 meses para São Silvestre quando a gente se inscreveu e eu nunca tinha corrido mais que 3 quilômetros em cima de uma esteira, né? E a São Silvestre são 15 quilômetros num ambiente de muita irregularidade, né? Uhum. E aí, enfim, depois dessa primeira prova, eu fiquei completamente apaixonado pelo esporte, pela corrida. Me dava uma sensação de liberdade, uma sensação de bem-estar muito grande. Que depois, até estudando, eu fui entender qual é o processo bioquímico que estava acontecendo no meu corpo, né? Mas, enfim, de lá para cá, isso já fazem alguns anos, né? Eu comecei a gerar histórias. Você vai correr uma prova importante em algum lugar, de repente a gente foi participar de uma prova que tinha que atravessar a Cordilheira dos Andes correndo, né? E daqui a pouco você tem que fazer uma outra prova difícil, e daqui a pouco uma outra prova emblemática, como correr a São Silvestre, ou a Volta da Pampulha, ou correr uma maratona fora do país. E isso estava gerando muita informação que eu precisava passar. Eu tinha vontade de passar isso. E aí eu tenho um outro amigo que também é educador físico, que é o professor José, que é um dos que me orientavam, que ficava me cobrando: Fred, tem tanta história de corrida que valeria a pena você escrever um livro. Mas, assim, eu até acho legal que isso seja uma ideia lá para o futuro. Eu ainda preciso ter mais quilometragem para escrever um livro, eu acredito. Mas tem muita informação legal que precisava ser passada. Como todo corredor, ou como toda pessoa que se apaixona por alguma coisa, a gente começa a focar muito naquilo. E aí eu olhava muito todas as mídias que tinham relação à corrida. Assinava a maioria das revistas, via os canais no YouTube da maioria dos corredores, das pessoas que geram conteúdo para a corrida. E muitas vezes eu percebi que ou a pessoa era muito insegura em passar uma informação técnica, porque ele não é da área, não tem informação científica para isso, ou às vezes, o que era pior, passava informação de forma equivocada. E aí isso me deixava um pouco angustiado. Assim, não é assim. Que vontade de ensinar o certo, que angústia que eu tenho. Não sei se é porque eu já fui professor. Lá no começo quando eu era aluno de faculdade, eu ainda dava aula no 2º grau, né? No que hoje é o ensino médio. Então isso me gerava uma angústia, uma ansiedade, uma vontade de passar a informação correta. Mas o tempo foi passando e aquela história, amanhã eu faço, depois eu faço, enfim. Eu sei que em um dado momento da minha vida, minha filha virou atriz. E isso jogou a gente muito para esse mundo, assim,
da mídia, né? E eu aproveitei isso, fiquei incentivado por isso, comprei alguns materiais que eram para a gente montar um estúdio de qualidade para gerar fotos para ela, para fazer as mídias dela, e isso, pô, eu vou ver como é que eu monto um canal no YouTube. E aí foi. Aí, assim, comecei a estruturar melhor, entender melhor como é que funcionava isso, até porque eu sou um pouco avesso a essa parte da tecnologia, né? Eu gosto muito de ler livro, né? Eu não gosto, eu gosto de ter um livro, gosto de ter um material, não gosto de ler no celular, por exemplo. Mas, enfim, a gente vai tendo que aprender, né? A vida, não, se você não for atrás disso, você para no tempo, né? Se reinventar. Tem que se reinventar. E aí, num certo momento, teve uma prova da Mizuno, que era lá na Serra do Rio do Rastro, né? Que saía de Treviso, sabe, para Lauro Miller, subia a serra até Bom Jardim. Saía do Rio do Rastro, que é considerada a estrada mais bonita do mundo, né? Por várias revistas, né? De turismo. Sim. E aí a Mizuno achou essa prova e criou essa prova totalmente em subida, que gera um desafio absurdo. E fechou e convidou 50 corredores do Brasil, selecionados, que eram influenciadores, né, para ir correr essa prova, e depois isso vai ajudar como marketing, enfim, eles tinham a ideia deles de marketing. E eu tive a honra de ser um dos 50 corredores. E no final desta prova, assim que eu cheguei lá em cima na maratona, né, terminou a prova, ela termina lá no Mirante da Serra. Quem conhece sabe que lá tem um posto da polícia, e pega mal o celular. Aí o policial chegou lá, eu tinha acabado de chegar, assim, me conhecia o policial, né? Ô, doutor, estão ligando do Hospital de São Joaquim, que eu tinha acabado de terminar a prova, estava destruído pela prova, né? Ele disse, doutor, estão te chamando no Hospital de São Joaquim porque tua gestante rompeu a bolsa e o nenenzinho dela estava sentado. Então, eu peguei e saí dali mesmo e me levaram para São Joaquim para fazer uma cirurgia nessa paciente, para que ela ganhasse o bebê. E, graças a Deus, deu tudo certo. Você estava mais ofegante que a mulher. Sim, com certeza. E, enfim. E aí, o Serginho, me faltou o sobrenome dele. Ele era o Sérgio, que era diretor da Runners, da revista Runners, que era um dos convidados. Ele fez uma matéria na Runners, na época, me chamando de Doutor Correria. O Doutor Correria. Porque foi uma correria tudo aquilo para acontecer, né? E aí eu adotei esse apelido, né, que virou a marca. Então, quando eu resolvi montar o canal, eu fiz esse casamento do apelido que eu tenho no mundo da corrida com um canal no YouTube, para que a gente possa gerar conteúdo de altíssima qualidade, com muita veracidade, com comprovação científica. Por mais coloquial que seja uma informação, eu tenho certeza que, até porque a gente prepara isso, né? E eu percebi isso, inclusive, no teu canal também, por isso que eu fico muito lisonjeado de estar conversando com você, de que a gente está abrindo a boca para falar algo que a ciência pode comprovar, né? Eu não estou passando uma informação que vai machucar as pessoas, por exemplo. Né? Legal. A história é mais ou menos essa. Ai, não, muito legal. Super divertida a história, né? E você vê, foi por causa de um apelido, né? Doutor Correria. Não, ficou perfeito. O cara vai querer os royalties, hein? Seguinte, eu quero saber o seguinte de ti, olha só. Você é médico, né, também. E antigamente a medicina ela vinha com aquela história de não, cardiopata não pode correr, diabético não pode correr, né? Hoje em dia já caiu por terra, né? E o que eu queria saber de ti também como médico, mas trazendo essa tua experiência da corrida, óbvio, né? Por que você indica a corrida para as pessoas? Tá. Primeiro, só para que você entenda, né, para que a gente possa compreender isso, muitas vezes os médicos, tempos atrás, eles contraindicavam até a atividade física, mas na verdade era insegurança. A ciência não tinha ainda gerado conteúdo suficiente para que um cardiologista tivesse a segurança de dizer para uma pessoa que já foi infartada, que já foi revascularizada, que ela poderia fazer atividade física aeróbica. Por quê? Porque se ponha na posição de um cardiologista que diz assim, vai dar uma caminhada. Aí a pessoa infarta caminhando. Quem é o culpado? É o cardiologista, né? Não foi a pessoa, entende? Então, isso a gente lida com a vida da pessoa, né? E a nossa primeira prioridade é mantê-lo vivo. Nem que seja fazendo com que ele seja sedentário, né? Mas, enfim, graças a Deus a ciência está aí para a gente evoluir, para que a gente possa fazer estudos sérios e qualificados que possam comprovar. E hoje a gente sabe que a atividade física, né, ela tanto é importante para evitar o
infarto, os problemas vasculares, os derrames, né, os AVCs, né, para que ela possa minimizar a chance de você ter algum problema grave cardíaco, como também a ciência está aí para provar que a pessoa que já passou pelo processo de um infarto, fazendo atividade física, ela ainda consegue evitar um reinfarto, né? Então, isso é extremamente importante. Claro, você tem que ir ao seu cardiologista para ver o teu nível de condicionamento cardíaco, quanto ele pode lhe dar de resposta, e aí você vai estimulando a atividade física. Por quê? Porque antigamente acreditava-se, por exemplo, que o coração, à medida que a pessoa ia provocando pela atividade física, que ele inchasse, que ele crescesse, que ele aumentasse de volume cardíaco. E isso é verdade. Mas um coração metade de tamanho é um coração com insuficiência cardíaca. E aí não era um contraponto. Por isso, o médico cardiologista achava que não poderia. Só que foi percebido também, e aí com outros exames, que o coração cresce de forma excêntrica. Ele aumenta de tamanho para fora. Ele não diminui o volume que ele pode jogar de sangue para frente. Muito pelo contrário, ele aumenta a fração de ejeção. É um termo mais técnico. E isso dá um aporte, uma força para esse coração, uma qualidade melhor do bombeamento e protege essa pessoa. Então, a gente sabe hoje que uma pessoa que já teve um problema cardíaco evita em quase 70% um reinfarto se ela estiver fazendo atividade física. E olha o quanto isso é significativo. E aí a gente pode ir lá para diabetes também. Né? O diabético tinha muito medo que aquilo ali pudesse provocar nele uma série de lesões, por liberação de radicais livres, por um comprometimento do lado do pâncreas, que nem não ia produzir insulina e tal. Né? A verdade é que hoje, se a gente pegasse todas as pessoas do mundo que têm diabetes ou que são pré-diabéticas, ou seja, pessoas que vão passar pela diabetes na vida, e fizessem elas fazerem atividade física regularmente, 58% dos diabéticos do mundo deixariam de ser ou nunca seriam. Isso seria um impacto, do ponto de vista de saúde no mundo, absurdo. Né? A quantidade de pessoas que deixariam de sofrer com problemas como diabetes e as consequências da diabetes, que ela não vem sozinha, vem com problemas da visão, problemas de audição, problemas outros, né, que vêm somados, problemas vasculares, tudo isso sem você tomar um comprimido que seja, só fazendo atividade física, só promovendo atividade física. Claro, aí a gente tem que ter a concomitância, né, juntar isso à alimentação, né, e aí, na minha opinião, e aí me permita, né, a gente tem que, eu acho que a vida da gente é baseada em 3 pilares, né? Na alimentação, tá? Na oportunidade de você gerar movimento, atividade física e no nosso lado espiritual também, né? A gente tem uma mente saudável, porque isso, e aí eu não estou nem falando do ponto de vista religioso, disso ou daquilo, né? Cada um com a sua fé ou não, né? Mas do ponto de vista de a gente manter a mente saudável para que a gente possa estar bem consigo, né? E a atividade física faz isso também. Perfeito, perfeito, é isso aí mesmo. Deixa eu te falar um negócio que eu acho muito legal, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem que incentivar a passar essa informação para as pessoas. O que acontece? Segundo a OMS, se até 2030 nada for feito, a depressão vai ser a doença mais prevalente no mundo. Vai ser mais comum você encontrar um depressivo do que uma pessoa com pressão alta, com diabetes ou com qualquer doença que seja. A depressão. E aí, tem alguns estudos mostrando, alguns não, já existem vários estudos mostrando que existem mais endorfinas sendo liberadas na atividade física, mais níveis séricos aumentados de substâncias como serotonina, os endocannabinoides, que são aqueles que também derivam, por exemplo, da maconha, né, que tem por isso que gera prazer para algumas pessoas, gera algum tipo de relaxamento, né? E eu não estou aqui fazendo apologia a nenhum tipo de droga, até porque eu sou totalmente contra, né? Aquilo tudo que a maconha poderia oferecer, outras coisas podem oferecer com qualidade sem efeitos colaterais, né? Sim. Enfim, mas tudo isso a atividade física consegue promover na pessoa de forma natural, só pelo estímulo que a atividade física faz, que nenhum medicamento no mundo consegue alcançar níveis séricos tão altos quanto a atividade física na proteção e na prevenção da depressão. Então, quanto mais a gente conseguir incentivar as pessoas a praticar a atividade física de forma regular, mais a gente vai estar evitando o mal do século, né? Que é a depressão. Perfeito, perfeito. E falando assim, ó, especificamente da corrida, né? Porque a corrida, ela é um
treinamento, querendo ou não, que ela gera um impacto maior nas articulações, né? Como seria, por exemplo, assim, ó, por que prescrever a corrida? Claro, vamos desmistificar uma coisa bem interessante. As pessoas acreditam que, por exemplo, se elas têm problemas articulares no joelho, que elas não deveriam correr. E já tem estudos, inclusive, feitos com exames de imagem invasivos, mostrando que a atividade física, que a corrida, ela protege esse joelho mesmo quando ele é machucado. Eu posso provar isso para você falando de um amigo, por exemplo. Eu tenho um amigo que fez 56 anos. Com 54 anos, ou seja, 2 anos atrás, nós estávamos juntos correndo a maratona de Chicago. Lá em Chicago, eu fiz um tempo legal, assim. Com um amador, eu fiz a maratona em 2 horas e 58 minutos. O que dá mais ou menos correr a 14,5 por hora, né? Então, é você pegar uma esteira, botar ela a 14,5 e correr durante 42 quilômetros nessa velocidade. Ele fez em 2 horas e 49. Ele foi o terceiro melhor brasileiro colocado na prova, com 54 anos. Aí, o que acontece? Ele tem uma condromalácia no joelho, grau 3, que, teoricamente, teria que estar andando de muleta. para diminuir o impacto desse joelho. E ele é um maratonista absurdo, né? É o que a gente chama na corrida de um casca grossa. Mas ultramaratona, sim, foi o primeiro colocado numa ultramaratona chamada Two Oceans, que acontece lá na África do Sul, de 58 a 59 quilômetros. Ele foi o primeiro brasileiro colocado na prova, com mais de 200 corredores lá do Brasil. Então, assim, e é um cara que tem condromalácia, né? Altamente avançada, e ele consegue correr. Ele diz que tem mais dor quando anda, ele tem dor quando anda, mas não tem dor quando corre. Então a corrida promove uma perpetuação da qualidade da articulação. Não é o contrário. Não é o contrário. As cartilagens não são machucadas e lesionadas de forma que você não possa fazer atividade. Muito pelo contrário. Esse estímulo que você faz ali rejuvenesce a articulação. Tanto é verdade que uma das formas de você rejuvenescer uma articulação é fazer lesão nela. Quando você faz uma cirurgia para perfurar as articulações, para que depois ela se regenere de uma forma mais saudável. A corrida faz isso naturalmente. E aí a pessoa envelhece com saúde, com qualidade de vida, podendo andar sem ficar sedentário, né? Então, a corrida não tem esse malefício, muito pelo contrário, né? E, inclusive, já tem trabalho também falando que a corrida não aumenta a quantidade de radicais livres que provoca envelhecimento, que foi uma máxima também que se falou alguns anos atrás, quando começaram a falar muito de radical livre, que o corredor tem uma pele envelhecida, ele tem uma pele mais enrugada, ele parece mais velho do que isso é por causa que está liberando muito radical livre. Não é verdade. O corredor geralmente é um cara magro, né? Ele é magro, alguma flacidez vai acontecer por causa da idade, naturalmente, né? Mas ele vai viver mais anos que a maioria das pessoas, quem tem o hábito da corrida, né? Ele vai envelhecer com mais qualidade de vida, né? Ele vai proteger a mente dele da senilidade, ou seja, é sabido cientificamente que as pessoas que correm vão ter menos demência, menos Alzheimer, né? O corredor que envelhece e correndo, ele tem uma audição preservada por mais tempo, tá? Então é muito fácil você fazer esse teste. Só para você entender, olha que curioso. Essa da audição eu não sabia. Essa da audição eu não sabia. 6 a 7% a mais de audição. Hoje mesmo, eu recebi num grupo de WhatsApp um testezinho que vai aumentando a frequência. Tem um barulhinho que vai aumentando a frequência, né, dos hertz, para que você... E à medida que vai cada vez ficando maior, né, 5.000 hertz, 10.000, 15.000, chega um momento que fica tão fininho o som que a pessoa não ouve mais, né? E à medida que você vai envelhecendo, cada vez mais essa frequência é menor para que você possa escutar. Então, assim, com 40 anos, você ouve até 10.000. Né? Com 30 anos, era até 15.000. Mas com 40 anos, é até 10.000. Eu fiz o teste hoje, eu consegui ouvir até quase 15.000. Então, assim, pode ser que seja da corrida, né? Essa diferença aí de 6, 7% a mais. Beleza. Então, até na audição, a corrida é fator provocador de melhora, de preservação da qualidade. Olha só, essa é nova, mas essa é muito boa, hein? Nossa, que maravilha! Boa. Que maravilha! No teu caso, tomara que seja, né? Que você vai continuar correndo, vai ouvir muito ainda. Essa é a ideia, essa é a ideia. Fred, e conta uma coisa pra gente.
algumas dicas para quem quer começar a correr. Então, a pessoa assistiu aqui agora a nossa entrevista. Meu Deus, e amanhã vai acordar e vai sair correndo. Como é que é Tá. isso, Fred? Fala aí. Vou fazer uma propagandinha, tá? Então, a minha primeira dica é ir lá no YouTube e acessar o canal Doutor Correria. Lá vai estar... lá vai estar alguns vídeos eu fiz, os primeiros vídeos, até porque nós estamos na época de quarentena. Então, alguns vídeos eu fiz justamente para começar a estimular as pessoas para que, no primeiro momento, a primeira oportunidade que elas pudessem ir para a rua com segurança, que elas começassem a correr. Então, assim, a dica básica é que esses dias eu recebi uma mensagem no meu canal de alguém que disse assim, muito legal, fiquei muito motivada, né? Aquele vídeo que você postou me fez, deu vontade de sair da cadeira e sair correndo e tal, só que eu não posso porque eu tenho dores e tal, né? O que, na verdade, a própria corrida vai liberar para ela uma série de agentes anti-inflamatórios que vão diminuir a dor dela. É claro que é importante você estar no educador físico, que te ajude a fazer reforço muscular, que te promova uma melhora da sua flexibilidade, que você possa evitar lesões por vícios na corrida, enfim. Você tem que passar. Eu passei por educador físico, eu não aprendi sozinho. Eu tenho até hoje meu treinador. Eu não nasci sabendo e não é o fato de ser médico que me faz ter o conhecimento total. E a gente precisa, inclusive, desse acompanhamento multidisciplinar. Né? Quando você pensa num corredor que está a fim de realmente fazer isso para a vida, como um hobby legal, ele tem que passar por um educador físico, assim que ele puder e tiver a oportunidade, tá tendo orientação de um nutricionista, né? Ele tem que procurar um médico para saber como é que está indo, não ter nenhuma surpresa, né? Não sofrer de nenhum mal súbito. Então, tudo isso ele tem que ir fazendo, né? E aí eu acho que o alicerce principal é o educador físico, porque é ele quem vai realmente te promover a melhor, o condicionamento da forma certa. Porque a gente pensa, por exemplo, que sair correndo é todo dia correr. E não é assim. Existe agora um desafio que a gente criou, que começou hoje, que junto com um grupo de amigos e tal, que também estava a fim de correr, e aí contatou o canal Doutor Correria, a gente fez uma parceria, né? Que significa o seguinte, pessoas correrem 100 quilômetros em 21 dias. Se você pegar, e aí no final vai ser sorteado um brinde e tal, né? Então, assim, se você pegar e pegar 21 dias, 100 quilômetros, vai dar mais ou menos 5 quilômetros por dia, em 21 dias está resolvido, ainda vai sobrar um dia de folga. Né? Mas não é assim, você não corre 5 quilômetros todo dia. Vai ter dias que você vai correr, mas vai ter um dia extremamente importante, que é treino também, que é o repouso. Né? Uhum. Quem vai te passar essa carga, esse volume, a forma certa de fazer é o educador físico. É ele quem tem ciência para isso, é ele quem tem informação para isso. Né? Então, como é que você começa a correr? A máxima é que a maioria das pessoas não está habituada a correr. Né? A gente, quando era criança, a gente corria muito. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai cada vez sendo mais contrafeito a isso. Ou seja, cada vez a gente vai fugindo da corrida, que a gente quer cada vez mais ficar parado, arranjar um jeito de ficar sentado, de ficar na frente de um computador, ou daqui a pouco só o controle remoto. Enfim, a gente vai cada vez mais trazendo comodidade e menos mobilidade. Né? Então, todo mundo tem que começar voltando a fazer o que fazia quando era criança. Começa caminhando, né? Nos primeiros dias começa a caminhar, depois de alguns dias começa a dar uns trotinhos, né? Dar uma corridinha bem leve, né? E aí tem até lá no canal, se alguém quiser, tem lá uma dica com 2 semanas de planilha feita por um treinador, por um personal trainer que é o Lisandro Costa. Passou as primeiras 2 semanas que a pessoa precisa para sair do sedentarismo e começar a correr, né? E aí depois segue, né? Aí eu sugiro que continue com o educador físico para fazer isso de uma forma qualificada, né? Mas você vai começar caminhando e depois começa a correr. Porque se você sair correndo, primeiro, vai te dar um sufocamento, você, não, corrida não é para mim. Vai correr 300 metros, vai desistir, porque não, eu não consigo correr. Eu quase morro quando corro. Claro, porque começou errado. Começou querendo ter um condicionamento que não é verdadeiro. Né? Até cito como exemplo, minha esposa. Ela já fez, inclusive, ultramaratona. Né? Ela já correu provas que ultrapassam 42 quilômetros. Só que ela estava há alguns anos sem fazer nenhuma atividade física. Por conta do canal, também por conta do canal, ela se sentiu estimulada a voltar a fazer atividade física. E nossa primeira atividade física, que aí eu vou de parceiro, né, foi fazer uma caminhada de 3 quilômetros. E o nosso objetivo é que ela conseguisse completar os 3 quilômetros, independente de ritmo. Olha que ela tem esse chão atrás aí, né? Ela já correu, ela já foi uma atleta, né?
mas mesmo assim está sedentária, tem que começar do zero de novo. Vai lá caminhando, depois dá umas corridinhas, né? Agora, nos últimos dias, isso fazem 2 semanas, né? Faz 2 semanas que aconteceu isso. Nessa última semana agora, ela já conseguiu correr 1 quilômetro inteiro, caminhar 500 metros, correr mais 1 quilômetro, caminhar 500 metros, chegar em casa e ainda fazer um treininho de reforço muscular. Então, assim, já está voltando aos pouquinhos. E aí, fica uma dica extremamente importante. O nosso corpo, ele tende a... A gente tem uma coisa chamada ritmo circadiano. O que é isso? O ritmo circadiano é o que faz com que, por exemplo, a gente costume ir no banheiro nos mesmos horários, que a gente tenha fome nos mesmos horários, que a gente vá dormir nos mesmos horários. Se a gente tem o hábito de fazer atividade física de forma regular, a gente vai sentir falta quando não fizer. Só que isso demanda algum tempo. Tá? Tem alguns estudos que dizem que são 21 dias, tem gente que é 1 mês. A gente sabe, na verdade, para que você faça uma transformação verdadeira, vai até 6 meses, para que a mente seja transformada. Não só o físico, mas a mente também até 6 meses. Mas, o que é o problema da maioria das pessoas? Elas vão numa academia. Vai lá, faz 1 dia, faz 2 dias, faz 3 dias, fica toda dolorida, porque dói muito mesmo, você estimula o músculo que estava lá parado. Você fica aqui no outro dia, meu Deus, vou matar meu treinador, eu não consigo nem movimentar meus braços. Eu ando que parece um endurecido, assim, engessado, né? Então, assim, é horrível mesmo. Quando você está muito sedentário e faz um estímulo, dói mesmo. Aí, o que acontece? No 4º dia, por causa da dor, ela não vai. Daqui a pouco ela não vai. Aí ela fica uma semana sem de novo. Aí, não, eu tenho que voltar. Aí volta lá, vai sofrer a mesma dor de novo. Porque ela tem que recomeçar o processo. E isso é extremamente doloroso. Agora, se ela persistisse, se ela tivesse essa persistência de algumas semanas, a dor vai parar de acontecer com essa intensidade e aí ela vai começar a usufruir dessa melhora de condicionamento, né? Claro. E aí também tem um estudo novo agora, feito com milhares de pessoas, agora eu esqueci a quantidade, que mostra que uma das melhores formas de você aliviar a tua dor do pós-treino é fazer um treino leve depois, não é ficar sedentário. Você faz um treininho leve, dá uma oxigenada nesse músculo, joga mais sangue lá dentro, ele dá uma limpada, tira aquelas toxinas que ficam, ajuda na recuperação desse processo inflamatório gerado pela própria atividade e você está pronto para um treino melhor depois. Perfeito, Fred. E outra coisa, né? Isso que você está fazendo aí, ó, hidratação, repouso, né? Hidratação, você falou da alimentação, você tocou na questão do fortalecimento muscular, né? E a questão de estar sempre... Pode falar. Não, no nosso próximo vídeo vai ser sobre hidratação. Já vamos entrar nesse... Eu sou obrigado a falar para as pessoas sobre hidratação, porque a hidratação ela é extremamente importante, mas se você fizer ela de forma errada, ou fizer ela ou no excesso ou na falta, isso dá um comprometimento absurdo para a qualidade do teu exercício, inclusive aumentando o teu risco daí sim, de você ter problemas graves, né? Como problemas do teu rins, né? Até para o teu coração, por uma pessoa desidratada forçando numa atividade, por exemplo. Bacana. Ou exagerando, né? Uhum. A quantidade ideal, na verdade, depende do peso da pessoa também, né, Fred? Sim, existe uma conta para isso, né? Na verdade, assim, existem várias contas para isso, tá? Várias contas, né? Já saiu várias pessoas dizendo que se você for na internet, vai falar qual é a quantidade de líquido que as pessoas devem tomar. Tu vai ver, tem a máxima aquela de 2 litros por dia, que não é verdadeira, né? Ela não é porque 2 litros, é porque se tu fizer a conta para a maioria das pessoas, né, num peso médio vai dar mais ou menos 2 litros mesmo, né? Mas isso é que uma pessoa 2 litros é o que uma pessoa gasta de água por dia sem fazer nada, em média. Uma pessoa que tem por volta de 70 quilos, que ela só acordou, foi trabalhar, voltou para casa, comeu, foi no banheiro, enfim, fez o cotidiano dela. Se ela não beber nem um litro de água, no final do dia ela consumiu no corpo dela 2 litros. Então, isso é uma reposição mínima que a gente deveria fazer. E se a gente entender que o nosso corpo tem 60%, 70% de água, né? Se a maioria do nosso corpo é água e a gente não fornece o nosso corpo o que ele tem em maior quantidade, como é que a gente vai querer qualidade? Não existe, né? Perfeito. Mas existem várias contas. A que eu acredito melhor é uma continha matemática que você pega o peso da pessoa, tá? E multiplica por uma variável,
né? E aí isso vai dar um peso, uma quantidade de água relativa. Só que isso, assim, para o corredor, você tem que pensar que vai ter que ampliar isso, né? Amplificar. Porque pensando hoje, eu fiz um treino de 10 quilômetros, né? Hoje eu moro no Rio de Janeiro, que no inverno dá 25, 30 graus, né? Então hoje eu fui correndo diferente de quando eu morava em São Joaquim, onde hoje está perto de 0 graus. Então, assim, tem tantas variáveis que estão associadas, né? Que isso muda muito. Então, primeiro, eu tive que passar o dia inteirinho bebendo água, né, me hidratando o melhor possível. Isso faz com que eu tenha uma melhor qualidade lá no meu treino. Eu me senti muito confortável fazendo o meu treino hoje, porque eu estava muito bem hidratado, né? E pós-treino, bebendo água, né? E eu ainda vou beber muita água antes de dormir, para repor aquilo que o corpo precisa. Perfeito, perfeito. Até vou dar um spoiler aqui, né? Eu vou correr e eu quero correr 30 minutos. Eu preciso beber água em 30 minutos? Né? Eu vou correr 1 hora, eu preciso água. Eu vou correr 2 horas no meu treino. Eu preciso só água, vai dar conta? Ou eu preciso acrescentar algum eletrólito? Então, essas dicas a gente vai dar para que as pessoas saibam exatamente, baseado naquilo que elas vão fazer um planejamento certinho de quanto de água elas precisam para aquele treino, né? Para que você possa não terminar aquele treino machucado pela falta de água, né? Ou muito desgastado, com uma desidratação, com tudo que pode vir para quem não se planeja e vai fazer uma atividade física de forma irregular, né? Ai, muito legal, hein, pessoal? Fica a dica, ó. Tem que assistir esse vídeo. Os meus alunos mesmo, ó, tem que assistir. Muito bom, hein, Fred? Muito legal. Fred, você quer dar alguma dica ainda, alguma coisa? Falar as nossas. Um fechamento aqui para o nosso papo de especialista, algo assim, bem. Um recado bem legal para a galera. Uhum. Eu quero. Eu acho que se eu tenho alguma informação que eu posso passar, ela já não é nem uma informação de médico. É uma informação de alguém que treina há 8 anos, né, que já correu 20 maratonas, 9 ultramaratonas, essas são as oficiais, sem contar as que os treinos me fizeram ter que fazer, né? Então, 20 maratonas, 9 ultras, 1 Ironman, sem nunca ter deixado de treinar um dia por qualquer lesão. Eu nunca tive que, em algum momento da minha vida de atleta amador, parar de treinar. Não, vou ter que ficar 2 semanas de molho porque eu me machuquei. Isso nunca aconteceu, né? Por diversos motivos. Primeiro, porque eu sempre fiz muito bem orientado por um bom personal trainer, né? Que é o Lisandro Costa, que é meu treinador. Segundo, porque eu sempre procurei ter uma alimentação muito saudável, né? Terceiro, porque eu não negligenciei o meu reforço muscular, que é um dos grandes males, né, dos atletas, tentar fugir do reforço muscular, escapar, não vou fazer, não, hoje vou dar uma corridinha leve, amanhã eu treino, amanhã eu vou lá fazer um reforço muscular. E a gente sabe que não adianta, se você não fizer isso, a corrida vai te machucar. Então você precisa estar fortalecido essa área do core, do quadril, né? São 29 pares de músculos na região do core que precisam ser estimulados, fortalecidos, para que você possa ter uma corrida, uma dinâmica, uma mecânica de corrida muito legal. Bom, mas dito isso, eu acho que a dica mais importante que as pessoas precisam ter é que, a priori, a princípio, quando você sai para correr, realmente você tem muito desconforto. Não é uma coisa que, a princípio, você... hoje corri 2 km, estou apaixonado. Não é assim. Por quê? Porque sair do sedentarismo é algo muito difícil. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. Mas, quando você tem um compromisso com a tua qualidade de vida, com envelhecer com saúde, de conciliar o teu trabalho e ser melhor no teu trabalho, né, porque isso ajuda também você a estar estimulado para enfrentar teu dia a dia, você tem que entender que a corrida vai te promover isso de uma forma muito democrática, muito simples. Né? Um tênis, um calção, uma camiseta, e você já pode fazer isso. Não é caro fazer isso. Né? Existem tênis baratos, de altíssima qualidade, que podem te ajudar. Então você não tem um investimento altíssimo para fazer a corrida como um esporte. Né? E outra, é individual, você não depende da boa vontade dos outros. Você sai para correr e está pronto. Está resolvido o teu problema. Né? É claro que você cria um ciclo de amigos e isso acaba te estimulando, te ajudando a você não desistir. Mas, se me perguntarem como é que eu consigo 8 anos da minha vida, né, indo para 9 anos,
correndo, sem nunca ter parado de correr, sem nunca ter desistido, sem nunca ter feito um intervalo que não tenha sido aquele que a pandemia me fez acontecer agora, nos últimos 2 meses. Se alguém me perguntar como é que eu fiz para tudo isso acontecer, eu simplesmente fiz uma dica que está lá num dos meus vídeos, que não negocie. Vai ter dias que você vai chegar do trabalho e vai estar cansado. E você, não, eu não quero, hoje eu não vou. Eu não vou, hoje eu não vou, hoje eu não estou afim. Hoje você começa a criar válvulas de escape, alguma motivação diferente daquela. Parece que vem um zinidinho no ouvido assim, não, hoje não, dá uma descansadinha, amanhã tu recupera e tal. Não negocie. Se você tem um treino para fazer, vai lá e faça. Exemplo de hoje, a gente tinha combinado para fazer no horário, né? Eu cheguei do trabalho que começou às 7 da manhã até o final da tarde. Tive um intervalo mínimo para almoçar por causa do fluxo de trabalho, né? Eu poderia assim, bom, tenho daqui uma hora e meia, eu vou ter um compromisso, eu vou ficar em casa, vou ficar tranquilo. O que eu fiz? Eu fui para a rua e, em vez de não fazer meu treino, eu fui lá e fiz ele mais forte ainda, para acelerar o processo e terminar mais rápido. Então, eu tinha que correr 10 quilômetros e eu, em vez de correr ele levinho, que era para levar aí 55 minutos, uma hora, só para dar aquela corridinha, eu fiz um treino de 45 minutos para fazer os 10 quilômetros, para que eu pudesse ter tempo para a gente fazer a nossa live, né? Para a gente poder conversar e passar essa informação. Ou seja, não se permita negociar com o ócio, com o sedentarismo. Vai atrás de correr, persiste no teu treino, porque no primeiro dia que você aceitar essa barganha da tua mente de que da preguiça, de que você não deve fazer hoje, amanhã tu faz, amanhã tu até pode fazer, mas no outro dia que você estiver cansado você não faz, daqui a pouco você não faz, e aquela exceção da falta da rotina da atividade física vai virar a tua rotina, vai virar a tua prática diária, e daqui a pouco você abandonou o treino. Então, não negocie. Siga fazendo mesmo naqueles dias que você tem um desconforto, porque eu também garanto que no final do treino você vai olhar para si mesmo e vai dizer assim, puxa, que legal, ainda bem que eu fui, porque olha o prazer que isso me promoveu, olha como é gostoso fazer essa atividade, olha como eu estou relaxado, como eu liberei substâncias muito boas que me fazem estar numa sensação de prazer e conforto muito grande. Fred, tu me dá licença agora que eu vou ali correr, tá? Maravilha. Não, olha, muito bom. Não, e ver, quem estiver assistindo vai concordar comigo, gente. Ver a empolgação desse cara falando sobre a corrida. Dá para ver que ele é apaixonado pelo que ele faz. E isso ali, ó, 8 anos, ó, e colocando metas, né? Super legal. Olha, você fez as maratonas, as ultramaratonas, o Ironman. Nossa! Não sei mais nem o que falar depois disso tudo. Acho que eu vou ali correr mesmo, porque olha... Não, tem que correr, tem que correr. Fred, maravilha. Muito obrigada, viu? De coração. Obrigado também. Por ter aceitado o convite. E olha, vou acompanhar você no YouTube, galera, vale bastante a pena, vale muito a pena, tá muito legal. E essa energia aí, ó, isso é motivação, gente. Acompanha, que vale a pena. Isso é incentivo. Fred. Maravilha. Beijo. Beijo. Continue com esse processo lindo que você está fazendo, né? Esse caminho lindo que você está trilhando para você e para outras pessoas, incentivando o hábito da prática de atividade física. Maravilha. Eu fiquei extremamente lisonjeado pelo convite. Né? Também quero lhe dar o parabéns pelo teu canal, por isso tudo que você está fazendo. Eu acho que a gente tem cada vez mais estimular as pessoas, passar conteúdo, passar para frente a informação, porque a gente não pode dormir com isso sozinho, guardar para si. A gente tem que cada vez mais gerar conteúdo para que as pessoas possam melhorar a qualidade de vida delas, para que as pessoas possam ter mais, inclusive, paz de espírito. Então, fico muito grato e fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. Tá? Um prazer falar contigo. Obrigada, Fred. Prazer foi todo meu, viu? Beijo, pessoal, e até a próxima!